o número de animais abandonados aumentou muito aqui na capital depois da pandemia. Muitos donos, tutores, não teriam condições de cuidar e acabaram abandonando. A gente sabe que não é certo, mas aconteceu. E os abrigos que cuidam dos bichinhos estão lotados e com muita dificuldade para cobrir as despesas. A gente preparou uma reportagem sobre isso e você vai ver agora. É no carinho com os gatos que Ana Paula encontra forças para driblar as dificuldades no Gatil, que atua como presidente voluntária em Salvador. Desde a pandemia, as doações para o abrigo caíram drasticamente. Com menos recursos, mais preocupações. Hoje a gente com 234 gatos, a gente tem muita dificuldade todo mês para fechar as contas, com ração, com pagamento de funcionário, com medicamento veterinário. Então, todo mês é uma luta muito grande. O abrigo tem pelo menos 5 espaços, incluindo a adaptação e o pós-cirúrgico. Para dar conta da estrutura, uma despesa mensal de quase R$13 mil, sem contar os imprevistos. E geralmente a conta não fecha. A gente só não fecha as portas porque a gente não tem opção de onde colocar 234 gatos. Mas todo mês a gente deixa de pagar alguma conta, a gente vai comprando ração aos poucos porque não tem o dinheiro para pagar toda a ração. A gente tenta doação em redes sociais, a gente faz as nossas feiras com o bazar que a gente tem, que é o balaio de gato. Mas basicamente a gente depende de doação e cada vez essas doações têm tido menos. Segundo a Diretoria de Proteção Animal da Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência de Salvador, a estimativa é que existam cerca de 300 mil animais abandonados nas ruas da capital baiana. A gente tem um dado de 2012, que foi feito pelo CCZ na época, de 300 mil animais abandonados na cidade de Salvador. Hoje a gente não tem ainda um novo estudo baseado nisso, no entanto, pela minha percepção de dia a dia, de estar na rua, visitando as comunidades, visitando os locais, eu pude perceber que não aumentou. O que a gente tem hoje é uma estabilização devido às campanhas de castração que a gente tem feito. Já no Brasil, os dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, apontam que havia 30 milhões de animais abandonados em 2022, a maioria cães. Uma das consequências desses números é a sobrecarga para os abrigos, que muitas vezes funcionam com capacidade completa. E aí não tem para onde correr. Quanto maior o número de animais cuidados, maior também o tamanho das despesas. Neste abrigo, por exemplo, 7 animais em média são abandonados todos os meses. Quanto mais a situação econômica fica difícil, mais os abandonos acontecem e geralmente de animais doentes ou que exijam muitas despesas, por questões de idade, etc., são os mais abandonados. A ONG que Constância é presidente foi fundada em 2001 e abrigava 29 cães na época. Atualmente, o abrigo tem quase 400 animais, incluindo cavalo, bodes e porcos. As despesas se aproximam de R$100 mil, isso mensalmente. Eu não podia confiar a vida de tantos animais baseada apenas em doações. Então, eu parei para pensar e vi que uma excelente ideia seria a gente criar uma parte de hotel e lar temporário, que é outro tipo de hospedagem, só que por mais tempo. Então, a gente presta esse serviço para empresas e pessoas físicas e com essa renda do hotel e lar temporário, a gente consegue manter boa parte das despesas do abrigo. Muitos animais, inclusive, que já estavam em famílias por muitos anos, são deixados de lado, ou quando estão doentes, que precisam de uma atenção, e o pessoal simplesmente abandona, E isso é uma coisa errada, porque nesse momento que eles precisam mais de amor e carinho e cuidado. E pessoas assim, não sei nem o que falar de pessoas assim que fazem isso com os animais.